Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, primeiro domingo de agosto, a gente já está com um novo tema aqui no IBP Kids para estudar juntos com vocês. E o tema será Faça Você Mesmo. Quando você pensa nisso, em inglês, né? Do it yourself, você pensa num projeto, em algo que você vai construir sozinho, né? E o tema desse projeto que a gente vai trabalhar nesse mês será o perdão. É algo difícil, né? Então, a gente vai estar trabalhando junto, eu e as outras professoras, vocês em casa, com os seus pais, com as pessoas que estão próximas de vocês, seja a titia ou a vovó. Vocês vão estar trabalhando todo esse mês, esse projeto do perdão, porque é algo que a gente mesmo precisa fazer. A gente mesmo precisa aprender a perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Então, neste mês, o versículo para vocês memorizarem está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler aqui porque eu ainda não memorizei. Vamos lá, gente, vamos trabalhar juntos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? E nesse projeto, faça você mesmo. A gente precisa voltar um pouquinho na história de hoje, que a outra tia já passou para vocês, que está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 a 35. Eu vou ler o início aqui novamente. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Enfim, 70 vezes 7. Eu até já fiz essa pergunta e foi numa outra aula para vocês. É um número bem grandão, 70 vezes 7, né? Então, vocês vão fazer a conta de novo e vão colocar aí na resposta. Mas, quando Pedro fez essa pergunta para o Senhor Jesus, naquela época antiga, segundo a história judaica, as pessoas perdoavam até 3 vezes. Então, deixavam passar: o meu amigo me fez algo que eu não gostei, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E Pedro, quando ele questiona, para Jesus, ele pergunta: será que até 7 vezes eu devo perdoar o irmão? Então, Jesus falou que não era até 7 vezes. 70 vezes 7 é um número quase infinito. Então, nisso Jesus quis mostrar que a gente precisa perdoar sempre. E, continuando nessa história de hoje, vocês viram que um homem, um empregado no reino daquela época, na parábola que Jesus contava, ele devia milhões de moedas de prata ao rei. E o rei perdoou essa dívida. Em seguida, ele encontrou com outro servo que lhe devia apenas 100 moedas de prata. E ele não quis perdoá-lo. É bem complicado, Porque na Bíblia a gente aprendeu aqui que nessa história que Jesus mesmo contou, o rei, quando soube o que este servo havia feito, ele mandou prendê-lo, ele mandou que pagasse toda aquela dívida até a última moedinha, porque ele não teve misericórdia do outro conservo.
Então, a gente precisa estar refletindo nessa questão, porque 1 milhão, imagina assim, gente, ó, 1 milhão tem quantos zeros? Ó, 6 zeros. E uma centena? 2 zeros, né? Então, a diferença, por exemplo, é de 10 mil vezes, né? Porque eu tenho 4 zeros a mais. Nossa, isso é uma aula de matemática? Ou é uma aula de EBD? Olha, isso é só para vocês terem uma ideia, né, usando os números, do valor dessa dívida, do valor, né, dessa, digamos, falta que o servo tinha com o rei, o primeiro, e a pequena dívida que o conservo tinha com esse servo, entendeu? Então, a gente precisa perceber que Jesus quer que a gente perdoe. Perdoe sempre. Então, gente, o perdão é difícil, né? Mas vale a pena. E você não precisa fazer isso inicialmente sozinho. Você pode pedir ajuda da sua mãe, do seu pai. Você pode orar, você pode buscar a Deus. Por quê? Na palavra de Deus, a gente vai ter a motivação, a gente vai ter a alegria de conhecer mais, porque Deus nos amou e através do perdão dele, nós fomos também salvos e tivemos a nossa vida restaurada pelo sangue de Jesus. A oração que Jesus deixou, né, que está lá em Mateus, no capítulo 6, tem um pequeno versículo, que é o versículo 12, que é muito importante, tem muito a ver com essa aula de hoje e o tema desse mês. Vamos ler junto, rapidinho? Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Mateus 6, versículo 12. Então, que a gente possa perdoar os nossos amigos, perdoar, né, quem fez algo de errado com a gente e que a gente junto possa trabalhar isso da melhor forma. Vamos fazer isso junto para que cada um de vocês possam perdoar, tá ok? Vamos orar então. Pai, muito obrigada por essa aula de hoje, porque nós aprendemos mais um pouquinho do que está escrito na sua palavra, que é a Bíblia. Nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. Então, Pai, nos ajude a perdoar, nos ajude, Senhor, a entender, Pai, a nos colocarmos no lugar do nosso próximo, a tratarmos o nosso próximo da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada criança desta classe. Muito obrigada por cada família que também tem assistido junto a essas aulas e que a tua palavra seja viva e eficaz e que possa florescer no coração, na mente das nossas crianças, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Então, crianças, que vocês possam estar fazendo as lições. Vocês vão ter a próxima aula, que é a aula da atividade para essa semana. E vamos continuar trabalhando esse tema, faça você mesmo. E esse sentimento que a gente vai estar conversando ao longo dessas semanas neste mês. Um beijo grande, Deus abençoe vocês.